Neste terceiro episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! A preparar-nos para o meu torneio, eu vou-vos falar finalmente de como duelar, na qual eu vou-vos explicar todas as fases durante um duelo, entre outras coisas. Olá duelistas, eu sou o Nático e sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, porque tal como eu disse, eu acho que vou começar a levar esta série como se fosse um professor para vocês, mas nesta aula eu vou-vos ensinar a como duelar, como começar realmente um duelo. No primeiro episódio falei do que era necessário, ou seja, o como começar. No episódio anterior, na aula anterior, aliás, falei-vos de todo o tipo de cartas, entre monstros, de fusão, sincro, XYZ, pêndulo, etc. Cartas mágicas e armadilhas. Caso vocês ainda não tenham visto, estão aqui a passar no card. Mas antes de avançarmos para a nossa aula de hoje, eu tenho uma pergunta para vos fazer. Teoricamente esta série de Yu-Gi-Oh! Iria ser 5 episódios, mas eu estou a pensar em fazer um sexto, porque o 5 vai ser, digamos, a parte teórica e o último episódio desta série será a parte prática, digamos assim. Ou seja, eu vou fazer um duelo, agora vai ficar nas vossas mãos. Vocês querem que esse duelo seja fisicamente, com o meu deck e duplo setup de câmera, ou seja, telemóvel e a câmera, ou vocês simplesmente querem que eu grave um jogo ou algo do género, ou vá arranjar alguma gameplay de Yu-Gi-Oh! E fazemos tipo uma react a essa gameplay e eu vou-vos dando algumas dicas de como fugir de tal situação e tudo mais, ok pessoal? Comentem já aqui em baixo, mas não se esqueçam também, deixem já o vosso like se ainda não deixaram, subscrevam-se no canal para mais vídeos desta série, porque se vocês quiserem um sexto episódio, nós já estamos a metade da nossa série. No dia em que eu estou a gravar isto, falta um sub para o 180. Quero agradecer muito por vocês estarem-se a subscrever e também quero agradecer ao Chi, porque é graças a ele que eu estou a chegar onde estou a chegar. Ok pessoal? Então, duelistas, preparem os vossos baralhos, porque agora eu vou-vos explicar como começar a duelar. Para começar, um duelo divide-se em 3 partes, na qual eu vou começar no tópico que comece o duelo. E dentro deste tópico de como que começa o duelo, eu vou-vos subdividir em 2 categorias, que é como duelar e vencer e como vencer um duelo. A primeira subcategoria de como duelar e como vencer, um duelo divide-se em 3 partidas, sendo que o duelista com mais vitórias ganha. Ou seja, basicamente é como nós costumamos dizer, é a melhor de 3. Ou seja, se eu tiver 2 vitórias, como disse, se tiver 2 vitórias seguidas, eu já não preciso de ir à terceira, porque é a melhor de 3, ou seja, já tenho o duelo ganho. Mas caso eu tenha uma vitória, tu tens outra, aí já é preciso a decisão final da última ronda e quem ganhar essa passa à frente. Para vencer um duelo existem várias formas. Mas primeiro, cada duelista começa com 8.000 pontos de vida e existem 3 maneiras de ganhares um duelo, que é reduzires a zeros os pontos de vida do teu adversário, é esgotares o baralho do teu adversário, ou seja, quando for a vez dele comprar e não tiver cartas no seu baralho, ele perde.
ou a terceira que é por aquelas cartas de vitória instantânea, que são imensas. Mas antes de avançarmos para outro tópico, caso ambos os duelistas cheguem a 0 ponto de vida, é considerado um empate e o ponto não vai para nenhum. O segundo tópico é preparando-se para um duelo. Neste tópico existem 4 passos que devemos seguir obrigatoriamente, para além de termos que ter tudo o que é necessário para o nosso deck, seja fichas de monstros, marcadores, os protetores de cada carta, etc. Ok, pessoal? O primeiro passo é cumprimentar o nosso adversário e depois de cumprimentarmos, damos o baralho ao outro, ou seja, eu dou o meu baralho a ti e tu dás-me o teu a mim. Para quê? Para nós baralharmos o nosso deck, mas temos de ter bastante cuidado como manusear as cartas para não estragarmos nada. O segundo passo é, depois de já termos os nossos decks principais baralhados, temos que posicionar todos os decks em cada zona respectiva, ou seja, o deck auxiliar no teu bolso, por exemplo, o teu principal no deck principal e o teu deck adicional, caso tenhas, no deck adicional. O terceiro passo é simplesmente para caso algumas pessoas não façam batota, que é o quê? Antes de irmos começar um duelo, temos que contar todas as cartas dos nossos duelistas no seu deck auxiliar, para depois nós termos a certeza que não há aquelas batotas do género: ok, tenho 15 cartas no meu deck auxiliar, mas eu preciso de tais 15 cartas no nosso deck principal. Não me apetece tirar cartas, apetece-me meter todas. E metes 15 cartas no teu deck principal. O que é que acontece? O teu adversário vai perceber que o teu deck aumentou de tamanho e isso, por incrível que pareça, é uma vantagem enorme para aqueles tais jogos, como eu disse, de esgotar o deck do teu adversário para teres uma vitória. E para acabar, e antes de avançarmos para um duelo, podemos fazer vários jogos, entre aspas, tanto pode ser par ou ímpar, como pode ser pedra, papel, tesoura, que basicamente o vencedor pode escolher quem começa primeiro ou em segundo. Imaginemos, eu faço contigo par ou ímpar, eu tiro 2 e tu por acaso tiras 1, ou seja, 3. Se eu disse ímpar, eu posso escolher se eu quero começar primeiro ou tu. Depois do primeiro duelo, ou seja, da primeira partida das 3, a segunda partida quem escolhe és tu. Ou seja, tu ou podes escolher que tu queres começar ou eu posso começar, ok? É basicamente isto. Depois de tudo isto, cada duelista tira 5 cartas do topo do seu deck para as suas mãos e assim damos início a um duelo. Ok, pessoal, para acabarmos com este episódio, com esta aula, digamos assim, eu vou-vos falar da estrutura de um turno de um duelista. E a estrutura de cada turno vai dependendo logo do início das duas primeiras rondas de cada duelista. Se nós começarmos em primeiro lugar, ou seja, se começarmos em primeiro, nós só podemos usar 4 fases de todo o duelo. Mas caso formos em segundo, já podemos usar todas as 6 fases. E sim, a estrutura de um duelo divide-se em 6 fases. E sim, eu vou já falar de cada uma delas. E agora vamos falar de cada uma delas. Começando pela fase de compra. Basicamente, a fase de compra é tu ires buscar
a carta seguinte do topo do teu deck para a tua mão. Mas basicamente, caso nós comecemos em primeiro, nós não podemos realizar essa ação em torneios oficiais, mas entre amigos podemos fazer isso. E também tem outras duas ações que nós podemos fazer nesta mesma fase, que é ativar uma magia ou armadilha ou ativar o efeito de qualquer monstro. A fase seguinte é a fase de apoio, na qual podemos realizar duas ações: ativar magias ou armadilhas ou efeitos de monstro. Até que, pessoal, chegamos à fase, digamos que mais importante de um duelo, que é a fase principal 1. Nesta fase nós já podemos fazer de tudo: invocar monstros, tributar monstros, ou seja, jogar monstros de nível 5 para cima. Já podemos baixar ou ativar magias e armadilhas, podemos realizar fusões, monstros XYZ, invocações especiais e por aí vai. Tal como também podemos virar ou mudar a posição de batalha do nosso monstro, ou seja, em vez de um monstro na posição de ataque, passa para a defesa. A fase seguinte é a fase de batalha, e é aqui que, digamos, que os pontos de vida podem começar a descer drasticamente. Mas por mais simples que uma fase de batalha seja, a explicar é muito mais complexo do que vocês possam imaginar. Então, para começar, para além de nós na fase de batalha podermos ativar cartas mágicas, efeitos de monstros e armadilhas, e podermos atacar os monstros dos nossos inimigos ou até mesmo atacá-los diretamente, a fase de batalha divide-se em 4 etapas, sendo a etapa inicial de batalha, de dano e final. A etapa inicial é basicamente é a etapa em que nós dizemos ao nosso duelista adversário a dizer: vou entrar na fase de batalha, mas eu quero vos lembrar de uma coisa: o duelista que comece o duelo não pode atacar, só quem começa em segundo é que pode. A segunda etapa é já a etapa de batalha. Nesta etapa nós podemos escolher um monstro do nosso campo para lutar um monstro do nosso adversário, mas caso o nosso adversário não tenha nenhum monstro, podemos dizer: vou-te atacar diretamente. Mas imaginemos que nós temos 3 monstros em campo. Se tu pensas que só podes atacar com um, estás enganado. Nós podemos atacar com todos os nossos monstros na etapa de batalha. Ou seja, se tivermos um monstro, é com o monstro que atacamos. Se tivermos 2, é com os 2. Se tivermos os 5 zonas do monstro cheias, é com os 5 monstros que temos que atacamos. A terceira etapa é chamada a etapa de dano, que basicamente é quando nós atacamos um monstro do nosso adversário, caso esteja em posição de ataque. A diferença entre os meus pontos de ataque do meu monstro e os pontos de ataque do monstro do nosso adversário é tirado de dano dos pontos de vida dele. Como também, caso atacarmos diretamente, o dano total dos pontos de ataque do nosso monstro é retirado dos pontos de vida do nosso adversário. Ok, e para acabar com a fase de batalha temos a etapa final, que basicamente declara o fim, mas não é só dizer eu termino a minha fase de batalha, não. Nós até podemos ter 5 monstros, mas nós até queremos só atacar com um, e avanças para a próxima fase, que é a principal 2. Nesta fase é basicamente a fase principal 1, mas um bocadinho diferente. Na fase principal 2, caso tu não tenhas invocado nenhum monstro na principal 1, na principal 2 tu podes invocar esse monstro. Também podes baixar cartas de magia, de armadilha
podes ativar cartas de magia e armadilhas, efeitos de monstros, etc. E para acabar, temos a fase final de um turno, que basicamente a fase final tem algumas, digamos, regras a serem cumpridas. Nós no total só podemos ter 6 cartas na nossa mão, ou seja, se tivermos 7 cartas no final do nosso turno, temos de descartar uma delas para o nosso cemitério. Há certos efeitos de monstros em que acontecem no final do turno, ou seja, também podes ativar o efeito de algum monstro teu no final do turno, tal como cartas mágicas e de armadilhas também acontecem no final do turno. Ok, duelistas, espero que vocês tenham gostado desta aula de hoje. Fiquem aí para a próxima semana, que a aula vai ser a explicar-vos de batalhas e correntes. Se gostaste da aula de hoje, deixa o teu like, subscreve-te no canal se não for subscrito, ativa o sininho das notificações para receber sempre notificação de quando sai vídeo novo. Mas caso o YouTube não vos mande notificação, passem no meu Instagram e Twitter para receberem sempre notificação de quando sair vídeo novo. Eu vou-vos pedir para não se esquecerem de comentarem aqui em baixo se vocês querem um 6º episódio desta nossa série de Yu-Gi-Oh! Que será mais a prática de um duelo. Mas lembrem-se, comentem se vocês querem que faça uma espécie de react a uma gameplay ou querem duplo setup de câmera e que eu faça o meu próprio duelo contra mim mesmo. Não esqueçam, está aqui a passar os 2 vídeos anteriores ou o vídeo anterior. Caso ainda não tenhas visto, clica que vais parar lá, e quando sair o 5º episódio ou o 4º, eu crio uma playlist só desta série. Ok, duelistas? Então, abraços e até à próxima aula.